bem? Me chamo André Torres, sou um dos integrantes do grupo Revicon. Para quem não conhece, Revicon é a revista da indústria da construção, uma revista voltada para os profissionais de engenharia e arquitetura, que aborda todas as suas tecnologias, seus processos e seus produtos. E principalmente ela é voltada pela valorização dos nossos profissionais e também das nossas empresas. Nós vamos colocar o link na descrição do vídeo para quem tiver um interesse em ver as edições anteriores. A nossa revista é uma revista digital que tem um lançamento uma vez no mês, tá? Então é muito importante que vocês acompanhem esses lançamentos. Hoje é com muito prazer que a gente está lançando um novo projeto, né, do Grupo Revicon, que é o nosso podcast, tá? Que é voltado para você, profissional da área da engenharia, profissional da arquitetura, ou mesmo aquele profissional que tem todo o interesse voltado para a área tecnológica, ou mesmo novos processos. Então a gente vai estar lançando esse podcast, vai ser um bate-papo bem descontraído com todos os profissionais que são referência no mercado, ou que têm assuntos que possam agregar na carreira profissional de vocês. Então hoje, nosso podcast, nós estaremos lançando em todas as plataformas de streaming e também no nosso canal no YouTube. Então é de total importância, meus amigos, que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês compartilhem os nossos vídeos, que vocês dêem um like no nosso vídeo e também marquem o sininho do vídeo para receber todas as informações dos demais. E hoje a gente conta com a presença, né, à esquerda do nosso profissional Peterson Caparrosa, engenheiro eletricista, atual presidente da ABE Goiás, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas Regional Goiás, e atual conselheiro do CREA. E à nossa direita nós estamos com Rômulo Delmontes, engenheiro eletricista, cientista da computação e vice-presidente da ABE, da Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas. Para a gente é um muito prazer estar com a presença de vocês aqui hoje. Peterson, Rômulo, gostaria muito que vocês fizessem uma breve apresentação para o nosso público, para estreitar uma relação. Podemos começar com você, Peterson? Sim, sem dúvida, André. Inicialmente eu quero agradecer o convite em nome da nossa associação e dizer que a minha vida na área elétrica foi uma reviravolta. Eu digo que foi uma senoide, Rômulo, que começou do lado positivo e continuou do lado positivo. Foi uma onda retificada completa, né? Foi um retificador de onda completa, porque era para eu ter formado em medicina. Eu inicialmente tinha um interesse gigantesco em ser médico, não deixei de tê-lo, mas a engenharia elétrica ela me conquistou no último ano do ensino médio, quando fui estudar física, aquela parte de eletrodinâmica e eletrostática, e superou a biologia. Não consegui passar no primeiro vestibular que eu fiz na Universidade Federal de Goiás e nenhum dos outros que eu fiz posteriormente. Fui para a Escola Técnica Federal Delmontes para cursar eletrotécnica e de lá trabalhei por muitos anos na área elétrica como concursado na iniciativa privada, depois concursado pela CELG. Fiz o curso de engenharia elétrica na Universidade Católica de Goiás, atual PUC Goiás, e desde então, vamos dizer assim, eu milito nessa área e não me vejo fora dela. Eu acredito que se eu fizer uma outra cursão, uma outra graduação, eu vou continuar atuando na área elétrica porque é algo que é do dia a dia do mundo. A gente não vive mais sem energia elétrica e nada relacionado à energia elétrica, quer seja eletrônica, telecomunicações, automação e um sem número aí de tecnologias que dependem de nós, engenheiros eletricistas, para poder existir e funcionar. Perfeito. Já emendo uma segunda pergunta, Peterson. Quais são as suas referências? As minhas referências. A minha principal referência, do ponto de vista pessoal, são meus pais. Isso aí já não tem como fugir. Foram eles que me permitiram a base pessoal, moral e ética para poder estar tendo essa chance aqui de estar conversando com você, diretor de uma grande revista, com o nosso vice-presidente da associação aqui presente. E do ponto de vista profissional eu tenho duas referências. Uma se chama Nikola Tesla, o principal engenheiro eletricista da história da humanidade. Sem ele nós não teríamos essa iluminação, essa energia elétrica que está nos atendendo aqui. E outros foram os meus professores da PUC. Eu não tenho como
mencionar um professor outro, porque cada um teve ali a sua participação. Meus colegas da CELG, quando ela era estatal, pessoas de um gabarito técnico, profissional, intelectual, de referência no país. Uma pena que não foi valorizado com o processo de privatização. Mas eles não deixavam e não deixam nada a dever para nenhum profissional, inclusive de fora do Brasil. Ok. E você, Rômulo? Opa, muito bom estar aqui com Muito vocês. prazer. Muito obrigado pelo convite, tá? Bom, a minha carreira, ela inicia lá em 1994, né? Quando minha mãe me levou até a Escola Técnica Federal de Goiás, até então eu não conhecia, não tinha... Grandes referentes, né? É a mesma base, venho da mesma base do Peterson, né? E ela foi me apresentar a escola e tal, e tinha algumas opções lá, né? Dentre 9 cursos, né? E eu escolhi eletrônica, porque eu já vinha pensando, já usava o computador em casa e já me envolvia muito com essa área, né? Então eu escolhi eletrônica, formei na eletrônica, e logo em seguida veio o vestibular, e eu prestei na Federal para Engenharia Elétrica, não consegui passar, e na PUC eu tentei Ciência da Computação, porque a Engenharia Elétrica da PUC na época ela era integral, eu precisava trabalhar, passei em Ciência da Computação e me formei em Ciência da Computação. Trabalhei 5 anos como programador, desenvolvimento de software, né? E teve um período que eu fiquei meio pensativo sobre a profissão, né? Estava meio cansado da questão de programação e parti para sair totalmente fora da área. Tive um empreendimento, um bar aqui em Goiânia. Eu tenho que fazer uma parte aqui. Eu não gosto de interromper, não, mas eu tenho que fazer uma parte. Ele não comenta, mas eu vou falar. Ele foi dono de um dos bares que foi uma grande referência da noite goiana, certo? Na década de 1990, chamado Pedra Lascada. Ali era o ponto de encontro, certo? Da turma que curtiu o rock, o pop rock, uma cerveja gelada, certo? Um público bonito e agradável. Mas ele não fala, ele esconde esse leite aí. Ele é muito humilde. É a humildade do empresário. Ficava de fundo para qual deu Quintal. Ali, isso é verdade. Marcou uma geração. Com a época. Com a época, E eu cresci bastante, né, nesse período, né, o convívio, né, atuar com funcionários, né, eu era muito novo na época, né, então foi uma bagagem, foi uma experiência boa. Depois disso eu retornei à área, né, porque o bar fechou e eu voltei para a área e comecei a trabalhar com automação industrial, né, prestando serviços em fábricas de bebidas, trabalhando com toda aquela automação ali. E foi quando me despertou, né, e um sonho que eu já tinha, que era fazer engenharia elétrica, né? Meu primeiro vestibular foi para engenharia elétrica. E eu resolvi entrar como portador de diploma na engenharia elétrica após uma conversa com o professor Baleiro, que eu falei para ele que estava meio desgostoso com relação à ciência da computação, porque não tinha um conselho, não tinha uma regulamentação, qualquer um poderia desenvolver um software, né? Qualquer técnico que formasse no Senac ou qualquer outra poderia desenvolver um software. Então eu achava uma concorrência muito desleal. E eu estava querendo ir para a engenharia, porque achava que era mais regulamentada, né? Seguir algumas diretrizes, né? que valorizavam mais o profissional. E eu falei, numa conversa, numa lotérica ali acima da Escola de Engenharia na Federal, na Rua 10, a gente se encontrou lá, e eu falei que estava pensando em fazer engenharia da computação. Ele falou, não, mas aí você vai fazer 6 por meia dúzia, você já tem o título de cientista da computação. Aí foi o conceito que ele me deu, faça uma engenharia clássica, faça engenharia elétrica, porque você está incluído dentro dessa modalidade. E na hora, paguei minha conta, despedi do professor, desci ali a Praça Universitária pensando, né? Várias vezes já frequentei aquilo ali, né? Pensando, parei ali no bar da tia. Quem nunca frequentou o bar da tia? Quem nunca frequentou a tia? Aquela parada ali, e fiquei pensando, não, é isso mesmo, fazer engenharia elétrica. Atravessei a rua, fui lá e fiz minha matrícula como portador de diploma. Isso em 2010, né? Eu sou um engenheiro eletricista recente, né? Formei recentemente. E desde então, algo que me despertou, que eu não tinha desenvolvido na computação, era a parte de iniciação científica. Eu sempre tive uma admiração muito grande, né? Por essa parte, pela atividade do professor, né? Não quero sair do mercado, eu acho que ele faz agregar. Com certeza. Né? Mas nesse período eu falei, não, agora eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, vou seguir todos os passos, né? Com um certo atraso, né? Porque eu já estava com
30 e poucos, 30 anos, 31 anos. Mas aí eu entrei e fiz iniciação científica, fui fazendo todas aquelas etapas que quando você quer seguir aquela carreira acadêmica, né? E logo depois eu fiz um curso de pós-graduação lá no IFG, aí eu retornei às origens, né? Que tinha feito escola técnica, fiz uma especialização em telecomunicações, revisitei tudo aquilo ali, né? Tive contato com antigos professores, né? Que na PUC também eu já tinha, Marcelo Haddad, Cláudio Fleury, Francisco Bragança, Quelias, Ubaldo, Eleutério, toda essa turma que já tinha me dado aula lá na Bezerra, escola técnica. Carlos Alberto Bezerra, Charles, né? E se eu esqueci de algum nome... mas só foram tantos, né? Nós tivemos tantos professores. Tantos grandes professores. muitos. Grandes professores. E eu fiz esse curso de especialização e, paralelo a ele, quando eu já tinha terminado a elétrica, uma amiga estava sabendo das minhas intenções de fazer um curso de mestrado. Ela morava lá em Brasília e estava fazendo mestrado em sistemas mecatrônicos. Como eu havia desenvolvido como TCC uma impressora CNC, né, uma CNC, ela falou: Romo, por que você não tenta lá? Tenta lá, vai ter um processo seletivo. Eu tentei, passei e fiz um mestrado em sistemas mecatrônicos, né, com a linha de pesquisa voltada para desenvolvimento de produto, e que acabou me alavancando, né, recebendo um convite para o doutorado lá também. Só que aí mais voltado para engenharia elétrica, porque eu estava no programa de engenharia mecânica. E aí hoje eu sou doutorando do programa de engenharia elétrica da UNB, né, na área de controle e automação, né, linha de pesquisa sistemas eletrônicos. Não, bacana. E eu vi uma particularidade entre vocês dois, né? Acabo que além nessa área de elétrica que vocês têm, vocês são multitarefas, né? Vocês estão a atuação, você Romulo na parte elétrica e também na parte de mecatrônica, o Peterson, além de engenheiro eletricista, toda essa área, também tem um MBA, né, Peterson? Em gestão de negócios, controladoria e finanças corporativas. Então, assim, vocês souberam fazer essa mescla, né, de outros conhecimentos. E aí eu te faço a mesma pergunta, Romulo. Quais são as suas referências? Minhas referências. Bom, eu não vou tão longe, né? Igual o Peterson foi lá no Nikola Tesla, né? Mas, realmente, em primeiro lugar, meus pais, né? E meus padrinhos, né? Que eles acompanharam fielmente sempre, né? Minha educação e estavam sempre juntos, né? Comigo ali, cobrando. Mas eu fico mais por aqui, pelos professores, pelos mestres que a gente tem aqui, né? Baleiro é uma referência. Grande referência. Né? Nessa parte de aterramento, né? Toda essa parte. SPDA. Ele me deu aula, né? Na ciência da computação, em pesquisa operacional e matemática infinita, que era uma matemática de probabilidade e tal. E o professor Augusto Fleury, que foi com quem ele conseguiu abrir minha cabeça para entender como funciona uma máquina elétrica. Saudoso professor Augusto. Não, e eu sempre faço essa pergunta aos convidados para mostrar que acaba sendo uma unanimidade entre todos eles. Às vezes eles citam grandes nomes na história, mas todos citam os professores. Sempre tem um professor que alavancou o potencial desse profissional. Então acaba que o professor ele molda vários futuros ali dentro da faculdade, né? E a gente está no contexto de um país que não valoriza os seus professores. E isso é extremamente triste, né? Porque eles são de fundamental importância hoje dentro da nossa sociedade e a gente não tem uma valorização, né? Mas a gente pretende mudar bastante. Esse também é uma das funções do nosso podcast. E já aproveito para fazer uma pergunta bem recente dentro do nosso contexto, que há algum tempo atrás, no importante estado do Amapá, tivemos aí um apagão, né, de até um período longo. 22 dias, André. 22 dias. E faço um link com relação ao que aconteceu na semana passada, né, tem quase uma semana, que foi o desabastecimento de oxigênio no estado do Amazonas. Né? Faço esse link entre os dois estados para mostrar a importância, né, da parte elétrica que tem nesse momento complicado que estamos vivendo. E uma falta de energia seria
exatamente uma ocorrência, tanto por questões sociais quanto questões econômicas, né? Existe algum risco do nosso estado sofrer um apagão semelhante ao que aconteceu no estado do Amapá? Eu começo, Romulo? Posso Pode começar? começar. Então vamos lá. Vamos tentar contextualizar rapidamente o caso do Amapá, André, até para os nossos ouvintes, os nossos teleouvintes, vamos colocar nesses termos, poderem compreender o que aconteceu. O que essas duas situações que você colocou aqui têm em comum? Irresponsabilidade e falta de planejamento. Não há outro nome para dar para isso. Irresponsabilidade e falta de planejamento. Porque tem um livro, se eu não estou enganado, Gabriel Garcia Marques, que parece que é Crônica de uma Tragédia Anunciada. Eu não me recordo se o nome do livro é esse, mas o autor eu me recordo, Gabriel Garcia Marques. O caso do Amapá. O Amapá, desde 2007 ou 2008, se eu não estou enganado, já se vem observando uma dificuldade no fornecimento de energia daquele estado. Certo. A concessionária de energia elétrica de lá, Delmonte, é uma das poucas estatais ainda que nós temos aqui. O que nossos ouvintes precisam entender? Hoje o setor elétrico brasileiro, a título de distribuição de energia elétrica, é praticamente todo privado, ele está na mão da iniciativa privada. Certo. Que eu me recordo aqui de cabeça, nós temos 3 distribuidoras estatais. Copel, que é a do Paraná, CEMIG, Minas Gerais, e a CEA, que é do Amapá. E a do Amapá ela tem problemas crônicos desde aquela época. Por incrível que pareça, André, o problema não foi com a distribuidora, Rômulo. O problema não foi com a distribuidora. O problema foi com a transmissora. Certo? É aquela responsável por transportar o grande pacote de energia para atender o estado. Ou seja, 90% do estado do Amapá ficou no escuro. 90% da população do estado do Amapá ficou no escuro. Das 16 cidades, 13 ficaram desabastecidas. Hoje o Amapá está dentro do Sistema Interligado Nacional? Se eu não estou enganado, sim, Rômulo. Se eu não estou enganado, sim. O único estado que está fora do SIM é Roraima. Certo? E já deveria ter sido solucionado há muitos anos. Porque até o espaço para as linhas de transmissão, ou seja, a área, a extensão territorial, ou seja, terra, para se passar as linhas, tem. O que aconteceu naquela brincadeira, Rômulo? No início de 2020, agora eu tenho que fazer aquele exercício de memória. Em janeiro de 2020, há exatamente um ano, um dos três transformadores que atende a cidade falhou e ficou fora de operação. No dia 3 de novembro, se eu não estou enganado, parece que foi dia 3 ou dia 4 de novembro de 2020, ou seja, no mesmo ano, o segundo transformador incendiou. E o incêndio do segundo atingiu o terceiro. Ou seja, o que teria que ter sido resolvido ao longo de 10 meses foi protelado até a tragédia acontecer e deixar a população 22 dias desabastecida, igual eu mencionei. 13 municípios dos 16 no escuro, a população passando por dificuldades das mais variadas, perdendo os gêneros alimentícios, produção parada, hospitais desabastecidos. O pior de tudo é a gente analisar os hospitais sem energia, em plena crise, certo, mundial que a gente está vivendo com essa doença que está aí para nos aterrorizar. Então houve uma negligência. Total. Total. Deveria ter tido uma manutenção antecipada já desde quando aconteceu o primeiro problema. Como nós que estudamos lá na faculdade, depois nós fizemos estágio, eu que trabalhei por 13 anos no setor elétrico goiano, 13 anos na Celg Distribuição, antes dela virar a Enel de distribuição. Nós sabemos que um transformador de potência, ele para poder estragar, ele para poder ter uma falha da magnitude que teve lá no Amapá e ficar fora de operação, primeiro, tem que ser uma descarga atmosférica direta nele para poder provocar destruição quase que total. Agora, ao longo dos anos, ele vai dando sinais, André. Um equipamento elétrico do porte de um transformador, mesmo esse de poste aqui de rua, ele vai dando sinais de falha, ele vai apresentando problemas. Ele não estraga do dia para o outro. Com certeza. E o que me espanta muito, desculpa te interromper, Peterson, são duas situações. Primeira situação, será que não haveria condições de você identificar esse problema previamente? E segunda questão, por que se demora tanto para resolver os problemas? Porque, como você disse, foram 22 dias sem energia elétrica. Sim. Imagina isso, o impacto econômico, o impacto social de tudo isso. A gente pode até incluir o impacto ecológico disso tudo. Sim. Né? Então, em todos esse impacto, por que demora-se tanto para resolver o problema? Olha, eu quero fazer uma colocação aqui, André,
que os nossos ouvintes, a nossa audiência não me interprete mal. O setor elétrico brasileiro, ele está sendo praticamente todo entregue na mão da iniciativa privada, e essa mesma iniciativa privada que quer adquirir esses ativos que valem ouro, não executam as manutenções e os investimentos necessários e na proporção que é esperado. O problema do Amapá, ele começou a partir do momento em que eu tenho que tentar lembrar o nome das empresas só para efeito de análise. A Isolux, que era um grupo privado, dono da linha de transmissão, responsável por levar essa energia para o estado do Amapá, entrou em recuperação judicial. Transmitiu para uma outra chamada Gemini. E desde então, o que essa Gemini deve ter feito é que eu vou fazer um exercício de inferência, sem acusar. Ela não fez o chamado dever de casa. E mais ainda, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é responsável por fiscalizar as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, foi leniente no seu trabalho. Ela foi leniente. Igual eu mencionei anteriormente, o problema ele aparece. Ou seja, a ANEEL tinha ciência do problema porque a concessionária ela é obrigada a informar. O operador nacional do sistema também tinha ciência disso. E o nível de cobrança, na minha concepção, foi baixo ou nulo. Então nós temos 3 situações ali. Um monopólio, certo, que é estatal, mas foi concedido à iniciativa privada, sem fiscalização. Eu vejo muita população criticar empresas estatais, mas pior do que o monopólio estatal, Romo, é um monopólio privado sem fiscalização. E as concessionárias aqui do Brasil, guardadas as devidas proporções, que estão na mão da iniciativa privada, elas estão deitando e rolando, certo, em cima delas. O objetivo é lucro e não é o cumprimento do contrato de concessão. E o cumprimento do contrato é responsabilidade da ANEEL. Assim como a Anatel, que é uma área que você tem muita afinidade, Romo, tem que fiscalizar as telecomunicações. Algo que é muito utilizado com certeza, na elétrica também é a redundância. Né? Então eles tinham que ter uma redundância. Não, com certeza. Né? E o governo federal, automaticamente, porque se tem a noção de que, a partir do momento que se privatiza uma estatal, ele acha que ele pode simplesmente lavar as mãos. E é um caso que a gente sabe que isso não deve acontecer. Essa fiscalização deve ser, né, periódica, para que não aconteça esse tipo de problema. Isso aqui é um outro dado, André? Que é um outro dado, Romulo, que chega a ser revoltante. Vocês sabem quem foi que deu o suporte logístico e técnico para o estado do Amapá voltar a funcionar, a ter energia elétrica sendo fornecida? Vocês sabem quem foi? Foi a Eletronorte. A Eletronorte, se não estou enganado, ela transportou e instalou 37 geradores térmicos para atender a demanda de energia elétrica do estado do Amapá. Ou seja, uma estatal do governo federal salvando um problema que a iniciativa privada, e quero deixar muito claro, eu sou um defensor ferrenho da iniciativa privada. É com ela que a gente tem a agilidade do desenvolvimento tecnológico, disponibilidade de serviço, certo? Contratações e coisas do gênero. Então nós temos que fazer um parâmetro aqui muito grande. A iniciativa privada ela tem que existir, ela tem que ser estimulada, com certeza, certo? Ela tem que ser valorizada e tem que ter a liberdade de poder crescer dentro do nosso país. Claro. Mas tem áreas que elas são de natureza não só estratégica, essa palavra ficou muito em voga, mas ela é de natureza vital. E foi a União, o governo federal, que socorreu o estado do Amapá. E mais ainda, Romulo, vamos só para concluir aqui essa análise, porque senão eu vou longe nesse raciocínio. Se eu não estou enganado, foi assinada uma medida provisória pelo governo federal concedendo alguns milhões de reais, certo? Via um encargo setorial para poder cobrir a tarifa de energia de todos os consumidores do estado do Amapá, ou seja, os consumidores que fazem energia não iriam pagar a sua fatura naquele período. Sim. Só que isso é rateado por todos os consumidores do país. Ou seja, você, Rômulo, eu, a nossa equipe de apoio aqui presente, está pagando essa conta. Nós estamos pagando a conta pela incapacidade, a incompetência, a negligência de um grupo privado que não fez, igual eu disse, o chamado dever de casa. Ou o que tem que acontecer numa república minimamente respeitável? O governo federal cobriu o prejuízo porque é uma concessão pública, agora eu quero de volta de você, Gemini,
administradora da linha de transmissão do Amapá, esse dinheiro de volta. Eu quero reembolso dele, mas a multa e todas as penalidades possíveis que há no contrato de concessão. Isso não pode cair no esquecimento. Isso não pode cair no esquecimento. Da mesma forma como o caso da cidade de Manaus, que o Rômulo vai poder até falar, porque nós lançamos recentemente uma campanha para poder ajudar o estado do Amazonas e a cidade de Manaus. Falta de planejamento, negligência e incompetência de natureza política. Esse é o triângulo demoníaco, certo? Vou dizer até uma expressão mais pesada, satânico, que tem provocado esse tipo de situação dentro do nosso país. Claro, e os impactos são absurdos, né? Imagina o impacto econômico que se teve, né? Numa situação dessa. E aí eu volto para a pergunta, tem algum risco de acontecer isso no nosso estado? Eu diria que é mínimo. Eu sou um crítico, eu não, o Rômulo, a maioria da população do estado de Goiás, eu acredito que nesse momento vai dizer, eu não preciso dizer isso porque eu vou me arrogar, vocês não vão se sentir ofendidos, mas eu avisei. Eu sou tipo aquele pai, Rômulo, que falei, olha, não come o doce quente. Não come o doce quente, você vai queimar os dedos e vai queimar a língua. Mas a população do estado de Goiás não quis nos ouvir. A privatização da CELG trouxe o resultado que a gente está vendo hoje. Um péssimo atendimento. É péssimo, não tem outro nome para dar aqui não. E falo porque eu trabalhei dentro daquela empresa por 13 anos. 13 grandes e maravilhosos anos da minha vida profissional. 13 anos dentro da CELG estatal. E hoje o que eu escuto a população goiana dizendo, André? Ô, saudade da CELG, eu estou exagerando. Um jornalista que tem aqui, certo? Eu não tenho nada contra ele, mas ele fez um sensacionalismo na ocasião de uma grande rede de TV, certo? E eu vou evitar mencionar nomes para não dar brecha, até para não dar espaço para ele poder conversar fiado. Ele vivia falando mal da CELG estatal. Criticando em todos os aspectos e nunca convidou alguém da equipe da CELG para poder visitar, certo, o programa, explicar quais eram as dificuldades que a estatal tinha. Eu escutei ele, Rômulo, eu tive a satisfação de escutá-lo dizer na semana passada, ô saudade que eu tenho da CELG. Por quê, André? Qual a chance de acontecer, respondendo a sua pergunta no primeiro momento? Ela é mínima. Nós estamos no centro do nosso país. Eu digo que é o coração. Aqui nós temos várias linhas de transmissão cortando o estado. A equipe de profissionais da CELG, antes da estatal, teve um cuidado muito grande de fazer planejamentos, certo? De deixar ali um acervo técnico preparado para esse grupo italiano executar. Então eu acredito que no curto e médio prazo é quase que nulo essa chance. Agora, passagem de bastão, né? Passou-se o bastão, mas o que aconteceu, Romulo? Eles mandaram embora. Você trabalhou na CELG também, né? Sim, trabalhei. Trabalhei na área de desenvolvimento de software lá, como estagiário na época. Aí tá vendo como que os caminhos se cruzam? Meu ex-colega de CELG lá pelo estágio. Igual o Romulo bem colocou, se passou o bastão de conhecimento técnico. Agora é pegar e executar. Os problemas estão todos mapeados, André. Todos. Se a equipe aí, essa direção da gigante italiana, e estou dizendo para eles aqui agora, estou me dirigindo a eles, se você me permitir, aos diretores da Enel Goiás, vocês não podem se arvorar de estarem fazendo diferente no estado, não. Vocês têm à mão todo um planejamento de expansão do sistema elaborado por uma equipe de primeira linha que vocês demitiram e não quiseram manter dentro dos quadros. Executem. Vocês têm a solução nas mãos. Não foquem só na tarifa, porque a tarifa eles aumentaram em quase 40% a tarifa desde quando eles assumiram, a tarifa média. Agora, os apagões regionalizados nós temos, André. Isso aí eu não preciso nem falar porque está na mídia. Isso é público. É público. Começou a chover, setor fica sem energia, área tal fica sem energia. Cliente perdendo alimentos, gêneros alimentícios das mais variadas naturezas. O comerciante ficando no escuro horas. A população, no geral, ficando no escuro horas. E cadê os investimentos que eles prometeram fazer de 2 bilhões de reais em 5 anos? Em 2 anos eles investiram 1,600. Aí você vai me perguntar, mas como você sabe isso? É porque eu leio o balanço. Toda vez que eles publicam o balanço, eu vou lá e leio. Em 2 anos, em 1 ou 2 anos, eles aplicaram supostamente no sistema 1 bilhão e 600 milhões de reais e nenhum resultado esperado nós alcançamos. Então tem algo de podre no reino da Dinamarca. E essa concessão daqui ela precisa ser fiscalizada com lupa. A ANEEL tem que estar em cima desse grupo italiano. Senão nós vamos padecer
não na mesma proporção dos amapaenses, mas nós vamos padecer aqui com situações que poderão trazer prejuízos, mesmo que em menor escala, mas tão grande quanto. Claro. E deixar bem claro que aqui o nosso espaço é democrático. Então, se alguma dessas empresas que foram citadas tiverem o interesse, né, a gente vai dar total abertura do espaço para todas as empresas citadas. Quem quiser tiver o interesse de vir e falar conosco, o espaço está à disposição. Tá? Então, não corremos risco, né, Peterson? Eu acredito que não, pelo menos no curto e médio prazo. Aqui nós temos, o André, eu costumo dizer o seguinte, a energia elétrica, ela viaja por qualquer condutor, desde, claro, respeitado critérios técnicos. Mas você não pode aproveitar daquele condutor, daquele fio, daquele cabo, para fazer o que a gente vê por aí, né, Delmontes? O pessoal pega um fio de 2,5, coloca uma extensão, mais se vê. E de uma extensão vira uma extensão. A gente lembra do que aí, quando a gente pensa nisso, você que é jogador de futebol, aquele acidente que teve lá no Rio de Janeiro. No Ninho do Urubu. Pois é. Um container onde servia de moradia para jogadores de futebol, né? Que por conta de negligência de projeto, né, executado erroneamente, pegou fogo, né? E quais outros? A gente estava até conversando, o Romo é uma enciclopédia nesse. Ele começou a falar uma série de casos aí de problemas provocados pelo mau uso da energia. Joelma, edifício Joelma, edifício Andraus. Com certeza. O Museu Nacional. O Museu Nacional, recentemente, né? Teve aquelas lojas de pneus aqui em Goiânia. Um hospital lá no Rio de Janeiro. Bom sucesso, Bom sucesso. Bom sucesso. Então são vários casos que vocês citam. E eu gostaria de fazer bem uma pergunta para vocês, até fugindo um pouquinho aqui do nosso roteiro, por que todas as vezes que acontecem um problema, né, um acidente em decorrência de algum sistema elétrico, por que nunca se chama o engenheiro eletricista? André, essa é a pergunta. Você quer responder, Romulo? Deixa o Romulo responder, porque eu estou falando, deixa o Romulo responder essa, porque ele já sabe mais ou menos o que nós estamos alinhados dentro da B nesse tipo de pensamento. Pode repetir a pergunta? Por que sim? A gente aqui dentro do nosso debate, a gente falou vários casos de acidente em decorrência de problemas elétricos. Por que todos esses acidentes nunca se chama um engenheiro eletricista para informar? Porque eu garanto que não são casos isolados. Muito da residência de algum comércio, de algumas pessoas, podem acontecer esses mesmos problemas. Por que não se faz uma entrevista, uma campanha com profissionais da área elétrica? Porque toda vez que acontece um acidente, nunca é chamado um engenheiro eletricista para informar sobre o caso. Isso é uma questão que até eu me pergunto sobre isso. Muitas vezes até eu fico assim, admirado, porque sempre aparece um prefeito, né? Sempre aparece alguém do Corpo de Bombeiros, né? Ministério Público, mas nunca um profissional da área, né? É uma questão que eu tenho minhas dúvidas. Sabe por quê, André? Eu vou colocar aqui, isso é uma questão cultural. A população, inclusive os meios políticos, certo? E os órgãos de controle externo, eles têm a visão de que engenheiro só tem que ser chamado para resolver problema. Depois que o problema está instalado, aí existe a lembrança do profissional de engenharia. Ele só serve para fazer uma perícia. Exatamente. E aqui eu quero começar fazendo uma parte ao Corpo de Bombeiros, respeitosamente ao Corpo de Bombeiros, que é uma das entidades mais lembradas pela população quando se pergunta em uma referência, ao Ministério Público. Isso aqui eu quero fazer um comentário todo respeitoso a eles, mas quem entende de energia elétrica é engenheiro eletricista, primeiro ponto. Eu fico abismado quando eu vejo os grandes veículos de mídia informando acidente de natureza elétrica e convidando um bombeiro para falar sobre aquilo. Primeira pergunta que eu faço, isso é com todo respeito à instituição Corpo de Bombeiros, não estou aqui em maneira nenhuma diminuindo a importância dela. Esse engenheiro, esse bombeiro, ele é engenheiro eletricista? Se não for, ele não tem capacidade e habilidade e qualificação para debater o assunto. Segundo, geralmente eles falam que a culpa é do curto-circuito. Em qualquer situação, a culpa é de um curto-circuito. Não. A culpa não é do curto-circuito.
O curto-circuito, a sobrecarga, ela é o ápice do problema. Claro. O problema é o quê? É instalações elétricas feitas sem um acompanhamento do engenheiro, que muitas vezes é feito por um eletricista, é feito por um pedreiro, é feito por um mestre de obras. Não tem um acompanhamento, não é projetado por alguém da nossa área. E quando o problema acontece, aí lembra-se que existe um engenheiro eletricista. Com certeza. A revista Revicon está tendo uma atitude de vanguarda nesse aspecto. Claro. Eu digo que é a primeira que está chamando a gente para debater esse assunto. Ninho do Urubu, a morte daqueles garotos, daquela criança, não sei se parece que foi uma menina, foi uma menininha em Caldas Novas? Foi ano passado, 8 anos, perdeu a vida por causa de uma instalação elétrica. Não, são vários casos. Eu acho que assim, se a gente remeter sobre esses casos, esses acidentes elétricos, eu acho que todo mundo vai lembrar de um caso. Vai lembrar de um. E por que não convida ali, rapidinho aqui, para não perder a linha do raciocínio? Não nos convidam porque a engenharia tem um mal crônico e que a gente está começando a quebrar aqui agora. O perfil extremamente técnico às vezes não abre espaço para observar que há questões de política classista, não é política partidária não, a política classista de divulgação de conhecimento e informação que só nós temos. Com certeza. Certo. Os grandes veículos de mídia têm que chamar o Corpo de Bombeiros para debater o assunto? Sim, tem. Tem que continuar chamando. Tem que chamar o Ministério Público? Sim, tem que continuar chamando. Mas tem que nos chamar, por exemplo, da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, chamar o Rômulo para debater o assunto, para participar, para acompanhar. Com certeza. Tem que chamar o CREA, que é o nosso Conselho Regional de Engenharia, para poder acompanhar início, meio e fim. Com certeza. Os veículos de mídia têm que nos chamar para acompanhar isso e não o fazem. E com todo respeito aos veículos de mídia, estão sendo omissos nessa prestação de serviço. Não estou aqui querendo criar guerra com a mídia, mas vocês, veículos de mídia do Estado, estão sendo omissos. E até eu levantei esse debate porque todo mundo sabe, mas algumas pessoas não levam a sério. A eletricidade mata, né? E eu levantei esse debate porque eu acho de suma importância que o engenheiro eletricista apareça em todos os veículos de comunicação, e esse é um dos objetivos do nosso podcast, porque primeiro, vários casos poderiam ser evitados se houvesse uma maior popularização, né, dos conhecimentos do profissional da área elétrica. Então, vários casos que a gente poderia evitar. Hoje se tem várias normas na parte elétrica que delimitam, né, os projetos. E hoje, qualquer tipo de trabalho elétrico, a grande maioria, e a população sabe bem disso, ao invés de chamar um profissional, um engenheiro eletricista, se chama qualquer profissional para executar esse projeto, executar a rede elétrica. E isso é um erro muito grande, né? Se a gente tem esse profissional elétrico, que sabe, o engenheiro eletricista, que tem o conhecimento das normas, sabe da importância de seguir essas normas, é de fundamental que a população leve a sério isso, né, Peterson? Então, um detalhe, Rômulo, aquela criança, aquela garotinha lá de Caldas Novas, um simples equipamento teria evitado a morte dela. Um simples equipamento e que muito é esquecido, certo? E às vezes não é nem lembrado. Você sabe qual que eu estou falando, né, Rômulo? Chamado DR, Dispositivo Diferencial Residual. Ele abre com pequena quantidade de corrente elétrica, evitando que ela alcance um nível tal que possa provocar lesões e levar até a morte. André, um equipamento desse é o preço, às vezes, de um disjuntor. É muito barato, né? É o preço de um disjuntor. Eu estou tentando levantar as informações relacionadas ao caso de Caldas em especial, porque tem uma novidade, Romulo. Eu fui escolhido ontem como coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA de Goiás. Titulada é ela que debate esse assunto. Eu já solicitei à área de fiscalização do CREA o relatório sobre esse assunto. Eu deixei muito claro para eles lá na reunião de ontem. O caso daquela criança de Caldas Novas não cairá no esquecimento. Não vai ser mais uma pessoa que perdeu a vida por causa de instalações elétricas. E mais ainda, eu tenho que ir muito cuidado com as informações. Parece-me que aquilo não tinha projeto. Parece-me que não tinha projeto. Foi feito a revelia, certo, do CREA, de qualquer outra medida mínima. Um equipamento, André, que custa o preço de um disjuntor, teria salvo a vida daquela criança. É uma das situações que você mais encontra por aí. E quando te contratam, vai lá. Quando te contratam, eu preciso que você faça um projeto elétrico. Aí você chega lá para fazer o projeto elétrico, você acha que é um projeto novo, um projeto que vai começar ali. Com certeza. A edificação já está pronta.
Então não se valoriza, né? Aí por que ele vai precisar de algum alvará, um alvará junto ao Corpo de Bombeiros, né, para regularizar a situação dele? Aí ele vai pedir um projeto elétrico da residência pronta, ou da edificação pronta. Com certeza. Imagina, é uma engenharia reversa, né? No caso, você desenha, faz todo o projeto, faz todo o produto, e depois você vai fazer o projeto. No Brasil se comete muito erro, né? A gente vê muito esses erros. E quer que a gente chancele, né, Romulo? O errado. O errado. Eles querem que a gente chancele o errado. Um ponto rapidinho aqui, que a gente tem lutado muito lá na associação. Laudo para Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, e quero deixar muito claro aqui, eu faço esse comentário do ponto de vista de engrandecimento da corporação, para ajudar a corporação Corpo de Bombeiros. Eles têm um procedimento errado. Não há outro nome. Estou à disposição, tanto o Rômulo quanto eu, presidente e vice-presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, para conversar com o alto comando do Corpo de Bombeiros. É um comentário, quero frisar aqui pela segunda ou terceira vez, que é para melhorar o procedimento interno do Corpo de Bombeiros, que é errado. Não tem outra expressão. Quando se vai fazer a vistoria anual de uma edificação, por exemplo, comercial, industrial, um condomínio, eles solicitam uma série de laudos de profissionais de engenharia, não é, Romulo? Para poder atestar que aquele projeto que foi executado está dentro de padrões. O que o Corpo de Bombeiros recepciona? Ou o laudo, tem que frisar esse ou o laudo ou a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, que é um contrato de prestação de serviço entre um engenheiro e a pessoa que o contrata. Certo. A ART não substitui o laudo. Não substitui o laudo. A ART é o contrato, não é a garantia de que aquilo foi executado. O laudo, que é o documento que tem que informar para o Corpo de Bombeiros se aquela instalação, quer seja elétrica, mecânica, se a estrutura civil ou a estrutura de gases canalizados está cumprindo os requisitos mínimos de norma. É o laudo que menciona isso, é o laudo que tem as informações necessárias para o Corpo de Bombeiros liberar ou não o alvará. A ART não substitui isso. Tem que ser as duas situações, André. Tem que ser a anotação de responsabilidade técnica, que é o contrato de prestação de serviços, e mais, não é menos, não, mais o laudo técnico. E o Corpo de Bombeiros tem esse procedimento que é errado, não há outra expressão para utilizar isso. É errado. Por que a gente fala isso aqui de maneira orientativa para a população? Como toda grande profissão, tem os seus profissionais pouco éticos. Tem colegas que vendem a ART. Eles só assinam. Eles atestam, eles falam que aquilo ali está dentro de um padrão e não está. E o Corpo de Bombeiros aceita aquilo ali como se fosse uma verdade. E libera um alvará que pode ser de uma edificação fora de padrão. Isso é muito sério. Nós estamos falando aqui de uma coisa que demora a dar problema, né, Romulo? Exatamente. E tem outros profissionais que ainda caem naquela de que o proprietário, a pessoa que está contratando, fala, não vamos gastar com isso, tem como utilizar isso, e ele foge ao que está dentro do projeto. Ele executa daquela forma. E é fadado a dar problema, vai dar problema. E dá. Com certeza. Hoje se tem uma cultura no Brasil que é a preocupação muito maior na execução do que necessariamente no projeto. Você vê isso em outros países, aquelas obras relâmpago, né, que acontece nos países mais desenvolvidos, e no Brasil você tem grandes empreendimentos de alto padrão e que não se preocupam com o projeto, né? E realmente essa é uma cultura que a gente tem que mudar dentro da nossa sociedade. E aí eu queria fazer uma outra pergunta para você, Peterson, sobre um tema de muita relevância, que é a questão da geração distribuída, né? Quais são as topologias do mercado? A gente está falando hoje, vocês acabaram de falar sobre a dificuldade que nós temos com essa questão das redes elétricas, né? Na distribuição e também na geração. E a gente tem várias outras tecnologias que o nosso país pode investir, né, sobre essa questão. E aí eu queria muito que você falasse um pouco mais sobre a questão da geração distribuída e quais são as topologias que existem no nosso mercado. Bem, eu começo sempre daquela maneira didática, porque até para os nossos teleouvintes pegarem, nossa audiência, a geração distribuída é aquela que é feita próxima do consumidor, ou é na própria unidade consumidora ou próximo dela.
Tá? Vamos pegar um exemplo aqui, os painéis solares, não é, Romulo? Que a gente coloca, instala em qualquer, vamos dizer, em qualquer lugar, em qualquer telhado. Tá? E elas elas representam, André, o que a gente chama de fontes alternativas. São utilizadas fontes de alternativas para poder gerar essa energia. Exemplo, a luz do sol, a força dos ventos, a biomassa. A biomassa a gente pode estar falando de bagaço de cana, bagaço de bambu, serragem, lixo propriamente dito, o lixo orgânico. Nós podemos utilizar a energia nuclear. Há uma confusão, há uma linha muito tênue, né? As fontes alternativas, certo? Elas não são necessariamente renováveis, mas as fontes renováveis, elas são fontes alternativas. Quais são? O sol, a água, o lixo, os ventos. Então, você bem perguntou, e usou uma expressão técnica, Romulo. Usou uma expressão topologia. Gostei da... Nós temos a energia solar fotovoltaica. Só as fontes alternativas são aquelas que você tem disponível naquele momento. E elas local. Geralmente elas também não compõem a grande matriz energética do país. Sim. No nosso Brasil, no nosso país são duas. Que são as grandes usinas termoelétricas e as usinas termoelétricas. Isso. Certo. E aí eu já emendo uma outra pergunta. Por que a gente, sendo um país continental, como é o Brasil, né, com vários tipos de bioma, por que se faz pouco investimento em geração distribuída? A gente tem visto hoje muito um aumento na questão da produtividade através da energia solar, né, energia fotovoltaica. E aí por que se tem pouco investimento? André, eu não digo que é pouco investimento. O mercado de energia solar, ele tem uma perspectiva de crescimento muito grande. O que as pessoas ainda não... A população em si ainda não vislumbrou é o retorno que esse investimento vai trazer para ela. Por quê? Nós temos duas classificações. Nós temos os sistemas on-grid, de geração distribuída, certo, e o sistema off-grid. O on-grid é aquele que você conecta o seu sistema de geração distribuída, quer seja solar, que é o mais comum, é o maior que tem no país. Se eu não estou enganado, parece que o Brasil está com quase 70 mil unidades consumidoras, com unidade solar fotovoltaica de geração. Tá? Você conecta, você monta a sua geração e pega aquela energia gerada e injeta na rede da distribuidora. O que você faz? Você faz uma compensação. A energia que você consome, ou seja, que você absorve da rede da distribuidora, você compensa injetando aquela que você gerou. Tá? Esse é o sistema on-grid, ou seja, quer dizer que ele está ligado na rede. Então o on-grid é o que está ligado na rede. Ou a gente chama de conectado à rede. O off-grid é o que o nome já fala, off, ele não está, ou está desligado da rede, ele não está conectado à rede. Certo. E a pessoa que fizer uso dele tem que ter um sistema de baterias. Um banco de baterias dimensionado tal para poder suportar carga semelhante a na sua área de computação, como que chama? Um no-break, que é para data center. Certo. Então é mais voltado para agroindústria, digamos assim. Olha, André, eu acredito que o sistema off-grid ele vai começar a ter uma expansão a partir do momento que o custo das baterias se tornar acessível. Por quê? É muito grande. É muito alto. O investimento no off-grid ele é maior do que no on-grid. Tá? Por que ele não cresce na proporção que nós gostaríamos do on-grid? Você fala assim, mas o on-grid é mais em conta, por que ele não cresce? Simples. Porque as distribuidoras de energia elétrica começaram um lobby dentro da ANEEL, dentro do Ministério de Minas e Energia, para poder criar entraves a essa tecnologia. Que tipo de entrave? Eu posso ficar livre da fatura de energia. Eu posso ficar livre do pagamento de uma fatura de energia montando meu sistema aqui no meu telhado. Eu absorvo a energia da rede, injeto a energia correspondente, minha fatura não zera. Outra informação importante para o nosso público. Cuidado, população goiana e brasileira. Se alguém chegar para vocês e disser, vou zerar sua fatura de energia, se for no sistema on-grid, está mentindo. Vocês não se assustem, o Rômulo já está acostumado com o meu vice-presidente, que eu não dou volta para poder fazer algumas colocações. Está mentindo, não tem outra palavra para isso. Porque o que acontece? A gente fica livre da energia que nós consumimos, mas nós temos que pagar iluminação pública e bandeira tarifária quando tem. Isso é devido. Então não se zera a conta de energia.
Então essa é uma curiosidade que... E um detalhe, e a terceira que eu estava esquecendo, o custo de disponibilidade, que é conhecido pela população como taxa mínima. Certo. Então são 3, taxa mínima, aí depende se você é monofásico, bifásico ou trifásico, sua ligação, iluminação pública e bandeira tarifária quando houver amarela ou vermelha. Certo. Tá? Então não existe, isso é lenda, isso é mito. Isso é mito não, isso é mentira. É o nome mais claro para esse tipo de situação, isso é mentira. Se alguém falar para vocês que estão nos ouvindo que vai zerar sua conta de energia com um sistema on-grid, está mentindo. Agora, no off-grid, a não ser que seja totalmente desconectado da rede, ou seja, você rescinde o seu contrato de prestação com a distribuidora e somente o seu sistema de geração interno vai abastecer toda a sua demanda de energia, Certo. quer seja da sua residência, comércio, indústria, prestação de serviços, condomínio e assim vai. Uma dúvida que sempre paira com relação ao sistema fotovoltaico. Em termos de viabilidade, qual é a viabilidade de se construir um sistema fotovoltaico? E aí eu volto na pergunta, quais são as topologias da geração distribuída? Vamos lá então, as topologias responder de maneira objetiva. A solar fotovoltaica, eólica, cogeração, que é o aproveitamento de gases. Exemplo, tem uma usina, se eu não estou enganado, em Goianésia, que ela aproveita os gases gerados durante o processo de produção de álcool, canaliza esse gás para poder girar o eixo de uma turbina e ali gerar energia elétrica. Se chama cogeração. Certo. Então nós temos fotovoltaica, eólica, cogeração, biomassa, eu tenho a geração, eu chamo de geração de energia de emergência, que é feita com os grupos geradores. Tem shopping centers, hospitais, grandes comércios, ou seja, quando nós vamos em um shopping, um dos grandes shoppings aqui de Goiânia, este horário, dependendo da situação, o gerador está funcionando. Então nós temos geração a diesel também. Nós utilizamos combustíveis fósseis. Explica por que esse horário. Sim. Porque o que acontece? É o chamado horário de ponta, que vai, se eu não estou enganado, das 19 às 21 horas, tá? E onde o custo da energia ele é mais elevado, exatamente porque a população, a grande maioria está e se as indústrias quiserem utilizar, os grandes varejistas, as grandes empresas precisarem usar essa energia nesse horário, e tiver uma demanda tal que provoca impacto na rede elétrica, ela paga mais caro. Ela paga um adicional. E esse adicional é bem alto. Então optam por colocar o quê? O diesel é mais barato, o custo do gerador diesel, com toda a sua implementação, manutenção, certo? Sai mais barato do que a energia propriamente dita. Então nós temos essas topologias que eu acabei de mencionar. Porque a gente vê muito no Brasil, fotovoltaica, que é o que está em voga. A gente vê muito no Nordeste a questão da energia eólica. E fotovoltaica. Né? E fotovoltaica também. Mas a gente não tem tanta notícia assim com relação a esses outros tipos, essas outras topologias da geração distribuída. Por quê? Porque o custo de viabilidade é muito alto. E dependendo da situação, André, além de ser alto, dependendo da situação, você não consegue implementar. Vamos pegar o caso da cogeração. Da cogeração você tem que aproveitar vapor de um processo fabril para poder canalizá-lo e produzir a energia. Então isso aí já é voltado basicamente para indústrias. Indústrias que atuem com essa área, que tem a vapor como derivação de um processo fabril. Certo. Tá? A biomassa, ela tem um investimento considerável porque você tem que instalar um biodigestor. Certo. Você tem que transformar aquilo em gases. Aquele gás vai ser queimado, que vai aquecer a água, que vai gerar vapor, que vai gerar uma turbina. Ou você tem que queimar lixo. Se eu não estou enganado, e é interessante que a gente tem que passar a escrever essas coisas, Romulo. Eu não vou fazer aqui o papel de Nostradamus aqui não, mas eu comentei há 1 ano ou 2 anos atrás que Goiânia está perdendo uma rara oportunidade, e falo o município de Goiânia por intermédio da sua prefeitura, de não ter custo com energia elétrica. Não ter custo. Nós temos os aterros sanitários queimando gás todos os dias. Todos os dias queimando, se não estou enganado, aquele é o gás metano. Queimando metano todos os dias. Com aquilo ali, você poderia construir uma pequena geradora de energia, de geração distribuída, injetar a energia na rede,
compensar a energia consumida pelos prédios públicos da Prefeitura de Goiânia e o excedente vender para o mercado. A Prefeitura de Goiânia poderia estar ganhando, certo? Vamos dizer assim, participação em lucros e resultados com um empreendimento dessa natureza. Se eu não estou enganado, eu ouvi na mídia que um dos atuais secretários da Prefeitura de Goiânia está avaliando essa viabilidade. Ou seja, nós da associação fizemos uma previsão, não tem 2 anos, hein, que isso poderia acontecer, e se eu não estou enganado, pode acontecer. Certo. O lixo gerando energia é melhor do que ficar queimando o dia todo sem nenhuma serventia. Até rimou, né? O lixo gerando energia... E aí todos esses sistemas ele pode ser feito no formato on-grid e off-grid? Na verdade, a inteligência da queima do lixo, da biomassa, da utilização, seria por off-grid. Não, por off-grid de correção, on-grid. On-grid. Você gera, injeta direto faz a compensação da energia que você consumiu com a que você gerou, e se tiver excedente, dependendo da situação, você coloca leilão. Você pode colocar leilão. Você vende essa energia. Pode colocar no mercado livre. Pega o lixo, transforma em concessão. Essa é uma concessão, André, que eu entendo que na mão da iniciativa privada vai longe. Daria altos retornos financeiros. Né? Sim, e o Estado e o município, que seria o poder concedente, só pegaria não, principalmente receberia os dividendos dessa concessão. Certo. Os PCHs também, né? Bem lembrado, Rômulo. Eu estava devendo aqui, PCH. Bem lembrado, eu esqueci de comentar a sexta. PCH, as pequenas centrais hidrelétricas, que são geradas a partir de fio d'água. Aonde tem um desnível que a água está de natureza corrente, você está gerando sua própria energia. A vantagem dela para as grandes hidrelétricas é que ela é feita no leito do rio, né? No caminhar do rio. Né? Então ela é instalada ali e ela vai utilizar o movimento do rio. E aí ela tem um impacto menor porque é feito corredores para os peixes. Né? Então, para aquele processo de Piracema, que tem naquelas épocas, então os peixes utilizam esse corredor lateral. Então o impacto ambiental é bem menor. Mínimo. Né? E o investimento seria menor também, né? E ele é menor, porque o que acontece, André? Esses sistemas de geração, eles se pagam. Você fez a pergunta e eu não esqueci. Você falou assim, mas é interessante sim, porque vamos pegar o clássico, não é, Rômulo? O maior deles, o mais divulgado, solar fotovoltaica. E a gente tem que ter uma cuidado, porque a gente vai falando e às vezes até perde no tempo. A solar fotovoltaica, ela se paga em média, num prazo de 4 a 6 anos. Dependendo da situação, pode estender um pouco, pode até antecipar. Certo. Mas o retorno é entre 4 e 6 anos. Depois disso aí, você tem mais... Vamos arredondar só para efeito de cálculo. Vamos colocar 5 anos. Vamos imaginar que em 5 anos o seu investimento se paga. Você terá mais 20 anos de sistema. Porque as placas, né, os painéis solares, têm uma vida média de 25 anos. 25 anos. Se um sistema se paga com 5, você tem 20 anos, certo? De quase que total liberdade financeira. Então, a vida útil desse sistema fotovoltaica, ele é de 20 anos? 25. 25 anos. Em média, 25 anos. Então, os 5 primeiros é a questão do retorno financeiro e depois, depois é só lucro. Só lucro. Certo? Por que as distribuidoras estão com medo disso? Porque vai começar a impactar lá no fluxo de caixa delas. O que acontece? Aquele cliente que antes eu recebia X reais dele, agora eu estou recebendo só uma parcela que é o mínimo que ele é me obrigado a pagar. Que é igual eu mencionei, taxa mínima, iluminação pública e bandeira tarifária. Quando não tem bandeira tarifária, que não é um recurso da distribuidora, é do governo federal, é iluminação pública, que também não é da distribuidora, é da prefeitura local. Só fica com a taxa mínima. Então, o cliente que paga, sei lá, 100 reais mês, ele passa a pagar 30. Porque vamos imaginar que o custo da energia, da taxa mínima por monofásico seja 30 reais. Então, o investimento é bem lucrativo isso, né? Porque ela impõe certos obstáculos, né, para o consumidor final, mas ela mesma investe em grandes usinas de energia fotovoltaica. Né? Tem usinas aí, uma no Piauí, se eu não me engano é da Enel,
né, que gera, eu não sei qual a quantidade, né, da geração dela, mas é uma enorme usina. E aí nós aqui, que somos os consumidores finais, a gente não pode gerar a nossa própria energia. Porque ela cria dificuldade. Porque ela cria dificuldades. Isso é um paradoxo, André. Isso é um paradoxo. Depois, às vezes a gente vai empolgando. Esse seria a minha pergunta. A próxima pergunta seria essa. Você, vamos fazendo uma breve simulação. Você ali possui sua residência, você tem o interesse de fazer uma usina fotovoltaica na sua casa. Você precisa da aprovação da Enel para a utilização desse sistema? Se ele for off-grid, não. Isso, vamos simular com on-grid. No on-grid, sim. Tem todo um procedimento que começa com a solicitação de acesso. Você tem que solicitar o acesso à rede da distribuidora para depois que o seu sistema estiver montado, você fazer essa interligação. Certo. Tá? Aqui eu vou replicar o que eu já ouvi. Certo. Não é uma acusação, eu vou usar da boca da população. Há dificuldades das mais diversas para se conseguir esse acesso e depois a conexão efetiva. Certo. Por quê? O Rômulo bem colocou. As do Nordeste, Delmonte, elas devem ser de grande porte para leilões de energia. Tá? Porque nós estamos falando aqui da micro e da mini geração. Certo. Que elas vão até, se eu não estou enganado, tem um limite de quilowatt de geração. Se não, parece que são 3, parece que a mini geração ela vai até 3 megawatts, certo? 3 megawatts. E a micro, se não vai até 75 kilowatts, ou 75 kilowatts. Qual que é a questão? Ou é 30, se não parece que são 30 megawatts. Eu só estou, a memória está falhando nesse aspecto. O que acontece, André? A própria distribuidora, que é uma concessão pública, a gente tem que lembrar que aquela é uma concessão pública. A União, o governo federal entregou um serviço público para ser explorado por ela. Ela cria dificuldade em que aspecto? Com prazos, com procedimentos burocráticos, mas em contrapartida ela tem uma empresa que presta esse tipo de serviço, Romo. Para a empresa que presta serviço, que é do grupo, eu fiz o barulho aqui, eu sei que a gente não pode... Esse estalo vai ser... Eu quero que ele seja amplificado. Para a empresa do grupo, a liberação é rápida. Para o terceiro que quer fazer esse pedido, é morosa, é lenta, dentro dos prazos dele. Ou seja, eles criam dificuldades brancas para a expansão da geração distribuída. E pior ainda, fazem lobby dentro do poder político federal para criar entraves. Tem um projeto de lei, uma excrescência de um deputado federal mineiro, querendo impor taxas, está querendo tributar o uso do sistema, uma vez que se eu estou recebendo, aí que é o ponto que eu fico não exaltado, mas indignado. A energia que eu estou pegando da distribuidora, que eu estou absorvendo da distribuidora, eu estou devolvendo para ela com a minha geração, para ela poder utilizar com outro cliente. Com outro cliente. Esse deputado Lafayette Andrada, não esqueçamos esse nome, vamos escrever para os nossos deputados estaduais aqui de Goiás, para os deputados federais e para os senadores, para votarem contra isso aí. A geração distribuída, para você ter uma ideia, representa pouco mais de 1% da matriz energética do país. De toda a geração do Brasil, com todas as fontes, representa pouco mais de 1%. Nós temos aí um mercado para crescer do ponto de vista tecnológico que é impensado. Mas o interesse das grandes empresas está querendo sobrepujar o interesse da população e nós temos que combater isso. E esse podcast está tendo esse papel de utilidade pública. Não, com certeza. E novamente repito, se de repente algum dos citados queira fazer uma retórica, o espaço está aberto para todos, tá? E aí, eu queria fazer uma pergunta para você, Rômulo, até uma pergunta aproveitando o gancho do momento que a gente está vivendo, né? Esse momento de crise mundial que a gente está vivendo, e durante todo o decorrer da história, todos os momentos de crise, a população tem feito várias evoluções tecnológicas. Quais foram as principais evoluções tecnológicas que a gente fez durante esse momento crítico que a gente está vivendo? Bom, várias dessas inovações tecnológicas já vinham sendo estudadas, né? Certo. Então nós temos aí Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, que está aí para todo mundo ver, basta você digitar alguma coisa no Google,
e depois aquela coisa que você pesquisou, ela vai continuar aparecendo para você. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui sobre carro, estou a fim de comprar um carro. E aí, com o passar dos dias, você vai ver que o próprio Google vai começar a te dar algumas opções de carros conforme você, o seu perfil, ou conforme você informou lá. Isso aí é o aprendizado de máquina. É um robô, né, um software que está aprendendo o seu perfil, o que você está fazendo. Porque você está logado ao Google com o seu Gmail, então ele começa a capturar. Isso está em todas as plataformas, Instagram. Isso já acontece muito, né? Se for analisar ali no Facebook, sim, Instagram, ele já mais ou menos já tem todas as plataformas. Né? Ele formata mais ou menos de acordo com a sua tendência, de acordo com o seu perfil, né? Dentre essas, a gente tem Big Data, né? Que é a parte de mineração de dados, toda essa parte de análise de dados, né? Que está tendo uma crescente muito grande, inclusive tem cursos sendo abertos para isso, né? Que é toda essa parte de mineração de informações, pegar a informação bruta e entregar ela refinada. O BI tem a ver com Big Data? O BI tem a parte da mineração, né? É a parte do refinamento, né? É você pegar ela bruta, né? E você personalizar o relatório da forma como você quer. É algo assim para o usuário final, né? Para facilidade do usuário final, né? É o que a gente fazia no Excel, né? Sim, com os filtros, planilhas, filtros, né? É o que a gente trabalhava no Excel, né? Além disso, tem a inteligência artificial, né? Que está aí para todo mundo ver, né? Ela vem com redes neurais, né? É uma programação mais pesada, né? Que elas por si só já influencia em todas essas questões de aprendizagem de máquina, Big Data, mineração de dados, né? Porque o que é a inteligência artificial? Um exemplo. Nada mais é você pegar o comportamento vamos pegar aqui a inteligência artificial baseada em fenômenos da natureza. Você pegar, por exemplo, o comportamento das abelhas em busca do pólen. Você entender aquilo e transformar aquilo num algoritmo. E esse algoritmo ele vai executar atividades baseadas, né, no comportamento da abelha, atividades para no nosso cotidiano. Certo. Que aí os algoritmos bioinspirados, evolução genética, e aí entra em toda a parte de algoritmos de programação. Certo. Consegue fazer o levantamento e gerar um... Exatamente. Romulo, eu tenho uma dúvida. A minha área, nós todos somos engenheiros eletricistas, mas a minha área é mais potência, regulação do setor elétrico, um pouco de telecom, que eu já trabalhei. Nesse momento que a gente está vivendo de crise mundial, de saúde mundial, aonde que a área de computação e software contribuiu para a população conseguir suportar dias de isolamento. Eu tive parado pensando nisso aí. O serviço eu creio que nunca foi tão demandado o serviço de telecomunicações, de streaming informática. Isso. Qual que é a relação que você faria? Mas uma relação. Não sei se vocês notaram que a melhoria dessas plataformas de videoconferência ela tem melhorado bastante. Muito. Né? Isso ali tem um processamento digital de imagens ali por trás. Não só de imagens, mas um processamento digital de sinais também. Né? Que é uma parte muito, muito pesada, de algoritmo muito pesado na computação. Na elétrica a gente tem essa disciplina, sim, tanto na análise de sinais quanto no processamento digital de sinais. Então é isso. No primeiro momento que eu penso, respondendo a sua pergunta, é o processamento digital de imagens. A melhoria disso, da gente estar em casa e poder fazer um contato com uma pessoa na Europa, por exemplo, em alta qualidade, né, e receber sinal em alta resolução e em tempo real, né, através de fibra ótica, né, ou através de via satélite. Com certeza. E a gente viu muito esse impacto de tecnologias hoje na área educacional, né? Sem dúvida. A gente teve várias empresas aí que eram, antes da pandemia, eram empresas pequenas e se tornaram gigantes da tecnologia. O exemplo aí do Zoom, né? Que era uma empresa pequena e se tornou uma das grandes empresas de tecnologia do mundo hoje. Exatamente. Né? Deu até recorde aí de valorização em ação na Bolsa de Valores, né? Então são várias tecnologias. Mas aí a minha pergunta toda essa tecnologia, ela depende do que virá a ser o 5G
ou ela já é uma realidade? Ela já é uma realidade. O 5G vai conectar ela com mais facilidade. Certo. Entendeu? Com maior velocidade. Por exemplo, o 5G ele pode se igualar ou até superar a telefonia fixa. Você vai conseguir baixar aqui um filme em segundos no seu celular. Certo. Ou tablet ou notebook. Né? Mas é uma infraestrutura que demanda custo. Certo. Porque ela tem que estar bem distribuída em toda a cidade, em todo conglomerado, dentro de uma fábrica. Já existe tecnologia 5G dentro de indústrias, funcionando muito bem. É como se fosse um pequeno protótipo da tecnologia 5G, onde ali tem robôs que estão se comunicando, um está envelopando um produto, já manda para o outro já carimba ou já empacota dentro de uma caixa, já chama um robô da logística que já coloca dentro de um carrinho, já leva lá para onde vai ser a distribuição. Isso já existe hoje. Toda essa parte de logística, toda essa parte de saúde. Na saúde, a tecnologia 5G vai influenciar muito na saúde, onde você vai poder fazer uma cirurgia remotamente, fazer uma consulta de um paciente remotamente. Entendeu? Mas o principal avanço, assim, como que vai ser a tecnologia 5G? Para nós, usuários comuns, finais aqui, velocidade de download e upload. Certo. Descida de dados, né? Você baixar um vídeo ou você subir uma informação, enviar informação para alguém. Certo. Você vai ver nitidamente essa diferença. Sabe o que eu peguei dessa fala do Romo, dessa explicação dele nessa área? Algo que eu já tinha mencionado e nós na associação nós abraçamos essa ideia. Não jamais desqualificando qualquer outra profissão ou dando a entender soberba ou arrogância. Mas se não fosse a engenharia elétrica nesse período de crise mundial, e quando eu falo engenharia elétrica não estou focando apenas na eletricidade, porque a engenharia elétrica é composta por uma gama gama X de ramos. Se não fosse então, Romulo, as telecomunicações, quer seja no 4G, 4,5G, 5G em algumas situações, a eletrônica embarcada com os nossos smartphones, tablets, se não fosse a computação, quer seja a nível de engenharia, ciência da computação ou software, o isolamento social não teria tido o sucesso que teve. Não, com certeza. As plataformas de streaming não teriam alcançado, igual você mesmo colocou, recordes de acesso durante o período que nós somos obrigados a ficar em casa. As plataformas de teleconferência, você mesmo deu dado, não teriam crescido de maneira exponencial, batendo recorde na bolsa, se não fosse o trabalho, o empenho, o estudo, o compromisso dos profissionais da engenharia elétrica, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Ou seja, nós fomos os atores do sucesso dessa situação que a gente está vivendo. Mas, infelizmente, nós não somos lembrados. Crítica que eu faço, tremenda ao meu Conselho Federal, que eu confio, não me recordo, e se tem, eu quero aqui até pedir que me mandem, que eu me retratarei em público, uma nota de apreço. Uma nota de apreço. Os médicos cumpriram um papel fenomenal nesse momento. Foram lembrados todos os dias pelos veículos de mídia. Os engenheiros não foram lembrados nem um dia que eu me recorde. A engenharia civil construindo hospitais de campanha em questão de dias. Hospitais que levariam talvez meses ou anos para ficar pronto, montou-se em dias. Cadê uma nota de apreço e agradecimento à engenharia civil? A engenharia mecânica, a engenharia química, porque os medicamentos são produzidos dentro de laboratórios. Os bioquímicos, os médicos, os cientistas produzem vamos dizer assim, o produto que será distribuído para a população. E os engenheiros químicos, cadê? Então, o podcast que nós estamos participando hoje é uma lembrança honrosa da nossa profissão. E que precisa ser lembrada mais vezes. Com certeza. E essa é uma das grandes funções do Grupo Revicon. Demonstrar para a população a importância da profissão da engenharia e arquitetura. Né, que está presente. Muitas vezes a gente acha que a arquitetura e engenharia está voltada somente para a obra, né, mas ela está interligada no nosso dia a dia, no nosso bem-estar, em questões econômicas, né, então ela está envolvida no nosso dia a dia. Então é de suma importância que nós tenhamos essa relevância no mercado. Sem dúvida. Né, essa visão. E aí, eu queria muito também te perguntar, Romulo, sobre essa questão que está muito... com todo esse avanço tecnológico,
criou-se muito essa questão da cultura maker, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa cultura maker, né? É a cultura do faça você mesmo, né? Isso. Onde você tem uma ideia e por meio de equipamentos, né, de fácil acesso, né, Claro. você consegue desenvolver. Que são equipamentos de prateleira que a gente chama, né, que são os COTS, né? Certo. Equipamentos que você compra e você monta aqui um protótipo, você monta uma impressora 3D, você monta uma CNC, né? Ela tem tido grande crescimento, né? Principalmente nos entusiastas, hobbyistas, né? Mas que esses protótipos já têm virado produtos através das startups, né? Com investimentos, né? Com grandes indústrias, os P&Ds, né? As áreas de P&Ds das grandes indústrias têm desenvolvido muito, utilizando essa metodologia, esse pensamento, né? Na verdade, o pensamento da cultura maker, que é o que faça você mesmo. Uma das coisas que é muito ligada também à cultura maker é a internet das coisas. Porque a internet das coisas são pequenos equipamentos onde você consegue automatizar, por exemplo, uma residência. Você mesmo pode fazer. Automação. Você mesmo pode fazer. É domótica, né? Domótica. É chamado domótica. Claro que às vezes você vai poder ter alguma dificuldade em relação à programação, ao desenvolvimento, mas existem fóruns, existem comunidades que estão aí já com praticamente tudo isso pronto. E hoje em dia não é uma pessoa com um nível básico de conhecimento, não precisa conhecer de lógica nem de programação, mas se ele conseguir ler um manual, ela consegue automatizar, instalar equipamentos e automatizar toda uma residência. Um exemplo. Muita facilidade. Então, da forma que você está explicando, Romulo, a gente pode voltar talvez num dos exemplos mais básicos que tem com quem tem filhos, que é aquelas câmeras que você acompanha a criança em casa e você assiste pelo celular. Sim. Seria um exemplo? Um exemplo. Você está monitorando, você tá na sala assistindo televisão, a criança dormindo lá no berço, e você monitorando em tempo real, ou quase que simultâneo, respiração, som e coisa do gênero. É mais ou menos um exemplo. Um exemplo reduzido. Né? Reduzido. Por exemplo, existem kits educacionais que são vendidos da China, né? A China ela desenvolve muitos equipamentos eletrônicos, ela é líder nessa área. E ela vende equipamentos, kits educacionais por R$200, R$300, chega para você, já chega com um manual, você consegue desenvolver um aplicativo no seu celular, onde desse aplicativo você liga um ar-condicionado, você liga a energia, você abre e fecha uma persiana, você já consegue fazer isso. Isso cria realmente uma grande oportunidade de mercado, né? Sim. Que acaba que isso é um novo mercado que se abre, né? E é um dos mercados que a gente vai descobrir isso no decorrer. E era uma questão que a gente achava que era tão distante e hoje está tão próximo da população. Exatamente. Né? Você já vê hoje estudos em escolas, né, de ensino básico já terem a criação da criança com essa visão, né, de toda a parte de automação, tudo isso, né? A gente já tem vários desenvolvimentos. E aí eu gostaria muito de fazer uma pergunta para vocês, porque principalmente para os nossos amigos, vocês que são referência hoje no mercado elétrico, quais são as grandes oportunidades, principalmente para aquela pessoa que está iniciando o processo de graduação, ou para aquele profissional que está finalizando, né? Ou aquele profissional que está estagnado na sua carreira. Quais seriam, dentro da expertise de vocês, qual seriam a área, né, e quais são as oportunidades que teriam esse novo mercado? Romulo, deixa eu pegar um link já com essa questão da automação. Dessa automação, desse maker. Essa parte da tecnologia 5G, isso vai abrir muitas oportunidades, principalmente nessa área de internet das coisas. Na verdade, a internet das coisas hoje ela já está muito dentro da indústria 4.0, né? Certo. Todas essas informatizações de robôs e mecanismos já comunicam com um sistema de ERP da empresa para dizer sobre nota fiscal, sobre quantidade de produto produzido na linha de produção, né? Então, a automação industrial eu vejo como uma linha de grande evolução aí para o futuro, futuramente. A engenharia de automação, como um todo, né? Automação. Como um todo, né? Pegando a parte residencial, hospitalar, sim,
Nós vimos aí uma revolução na medicina. Com certeza. Há anos, eu não sei, o Romulo, não creio que você vai lembrar, o Romulo é mais novo do que eu, certo? O Romulo é mais novo que eu, uns bons anos aí, mas não sei se ele vai recordar que há um tempo atrás era inimaginável o Conselho de Medicina permitir teleconsulta. Era inaceitável, ele sequer cogitava essa possibilidade. Hoje, Já é uma realidade. com essa crise mundial da saúde que a gente está vivendo, não é uma realidade, é uma obrigação, é uma imposição. Porque já era realidade naquela época, mas era uma realidade que não era aceita. Poderia ser aplicada, mas ela não era aceita. Hoje não. Ela é uma realidade imposta, ela está posta e não tem como mais voltar atrás. A consulta, a automação de processos hospitalares. Uma das ciências da nossa área, não é, Romulo, que tem condição de crescer dentro dessa explicação sua, que eu estou entendendo, seria a engenharia biomédica. Engenharia biomédica. O engenheiro biomédico é um profissional da área elétrica, é um ramo da engenharia elétrica. E que engenheiro clínico também, né? O engenheiro clínico, sim, mas o engenheiro clínico, eu quero só fazer uma parte. O engenheiro clínico ele é preparado mais para uma parte de gestão hospitalar. Certo? Agora, da parte tecnológica mesmo, aquele que tem condições do ponto de vista de formação acadêmica para atuar diretamente no desenvolvimento de tecnologias hospitalares, é o engenheiro eletricista pleno e o engenheiro biomédico. Que ele tem na grade dele sistemas embarcados, né? Então ele consegue fazer uma análise, consertar equipamentos eletrônicos, desenvolver equipamentos eletrônicos, dar manutenção nesses equipamentos. E a engenharia clínica, é importante a gente fazer essa orientação, não desqualificando a formação nessa área. Certo? Mas a engenharia clínica ela é um ramo da engenharia biomédica. Entendi. Tá? E é um ramo mais voltado para a parte de administração hospitalar. Tanto que a grade curricular ela é formada por um número muito grande de competências de natureza administrativa, financeira e tem, vou dizer assim, não é uma pincelada, mas uma parte essencial, uma parte, não vou chamar de introdutório, não gosto desse nome introdutório, uma parte mínima de tecnologia, mas não envolve no desenvolvimento dessa tecnologia. Vou dar um exemplo aqui só para entender. O engenheiro biomédico ele é capaz de projetar e executar a construção de uma máquina de raio-x, por exemplo. Ele é capaz de projetar e executar uma máquina de eletrocardiografia. Claro. Certo? O engenheiro clínico, porque não existe a profissão engenheiro clínico no sistema Confea-CREA. Certo? O engenheiro clínico é um curso de pós-graduação. Ele é capaz de dimensionar as necessidades do hospital. Claro. Tá? Essa aqui é a linha. É importante ter essa clareza. Deixando bem claro que a gente não está desvalorizando nenhuma das Nenhum áreas. nem outro. É só explicando. Somente uma orientação sobre as áreas. Ambas as áreas são de extrema importância, principalmente por esse momento que a gente está vivendo agora. Né? Até vai ser um dos futuros podcasts, a área de engenharia clínica, aprofundar um pouco mais a engenharia biomédica, aprofundar um pouco mais sobre a questão do 5G, quais serão os impactos disso tudo. E para finalizar... Eu gostaria de fazer só uma... Pode falar. Só acrescentar. Engenharia de software. Bem lembrado. Faça um podcast sobre engenharia de software. Não, que é uma engenharia certeza. nova, que está ganhando espaço, né? Apesar de já existirem várias outras formações, tipo ciência da computação, análise de sistemas, mas é uma engenharia que está crescendo e ela vai fazer esse vínculo com a internet das coisas, com a tecnologia 5G no futuro. Porque hoje existe uma nova tecnologia que está aí no mercado, ainda não está sendo tão utilizada, chama RPA, Robotic Process Automation, que é a robotização de processos repetitivos, processos que você faz todo dia daquele jeito, daquela forma. Vou pegar aqui, por exemplo, o IDS. O aluno quer se matricular num curso de pós-graduação. Ele vai entrar na internet, vai ter lá um formulário onde ele vai preencher, tal. Um processo repetitivo, um processo automatizado vai pegar essas informações, já vai cadastrar ele dentro do sistema de vocês aqui, no sistema de controle de matrículas de alunos, certo? Já vai gerar o boleto, já vai enviar o e-mail para esse aluno vai pagar. Na hora que ele responder o e-mail, o robô já vai verificar que ele respondeu esse e-mail, já vai dar baixa no sistema e já vai falar que ele está kit.
Então ele vai fazer todo o processo de gestão. Faz todo o processo de gestão. Automatização, de tudo, né? E ele não de todos só os faz processos de software, de aplicativo, como também ele conversa com equipamentos. Então, se chegar num ponto onde ele tem que ligar uma luz, ele tem que acionar, por exemplo, uma geladeira que para identificar, por exemplo, vamos supor um processo de compra de supermercado, onde você faz todo olha, hoje eu quero fazer, no seu aplicativo você fala assim, hoje eu quero verificar o que está precisando para eu fazer compra. Aí você aciona lá, a geladeira já faz todo o cálculo ali, verifica através dos códigos dos produtos, já te manda, manda a lista para o supermercado que você escolhe, né? Ele já faz tudo. Aí você tem um RPA, uma internet das coisas e um processo de negócio, tudo acoplado ali junto. Dentro do sistema. Dentro do sistema. Aí já se cria uma outra demanda, né? Que é a questão da LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Que é uma outra questão que depois a gente vai fazer um podcast sobre esse tema. Né? Desculpa ter te interrompido. É isso aí. Então ele vai fazer Então você vai ter aqui um RPA, que é um robô, a internet das coisas, que é os objetos conversando com esse robô, e decisões dadas pelo humano através do processo de negócio. Se vai comprar ou não, se vai pagar ou não, se está aprovado ou não. Mas ali já tem um levantamento de dados. Tudo isso híbrido, entendeu? E onde que entra o engenheiro de software? O engenheiro de software entra desenvolvendo e facilitando essas plataformas de desenvolvimento desses processos. Fazendo um conversar com o outro. Criando esses fluxos. Porque esses fluxos hoje, é difícil montar um fluxo desse, porque vai precisar de linha de código, vai precisar de desenvolvimento. Mas hoje já existem líderes mundiais aí de mercado, IPF, Automation Anywhere, que são líderes aí no mercado de RPA, que o que eles fizeram com o código? Eles encapsularam esse código num bloco. Aí, eu quero o bloco que abre o e-mail. Aí está aqui o bloco que abre o e-mail. Você pega o bloco que abre o e-mail. Esse bloco que abre o e-mail ele está vinculado a um bloco que escreve o e-mail. Aí você tem uma escrita nesse e-mail padrão. Coloca dentro disso aqui. Depois tem um bloco para enviar o e-mail. E aí ele vai fazendo todas essas etapas, tudo automatizado. Sem precisar de nenhuma linha de código. Você vai conseguir fazer esse fluxo. Fazer todo esse fluxo. Funcionar. E o engenheiro de software vai viabilizar esses componentes para você. André. Isso é fantástico. Não é fantástico. Isso aí é o ápice da capacidade de criação do ser humano. Tudo que a gente assistia nos filmes de ficção científica, Rômulo, está começando a se materializar. Sim. Tudo que a gente assiste nos filmes de ficção científica na década ali de 70 e 80, de 60 a 80, está se materializando agora. Quando a gente lembra daquele filme Minority Report, se não estou enganado, do Steven Spielberg, que tem o Tom Cruise como protagonista, os carros autoguiados na pista. O carro autoguiado está em teste já tem anos, com a Google e com a Tesla. Certo? Nós estamos falando de telefone celular, que na época dos filmes do James Bond era do tamanho de uma garrafa de cerveja. Hoje ele comporta tudo, ele faz tudo. Então nós estamos falando, eu costumo dizer em algumas palestras que eu ministro, e o Romulo até já assistiu, quando ele foi acadêmico de engenharia elétrica, ele assistiu uma palestra minha. Eu te convidei para Foi, não foi? Foi, tá vendo? A engenharia elétrica ela é a ciência do impossível. Ela literalmente é a ciência do impossível. E está mostrando que o impossível não é tão impossível igual a gente pensava. Não, com certeza. Por isso a importância de divulgar essa área tão importante. E aí entra uma outra questão. Né? Vocês, enquanto presidente e vice-presidente da ABI, o quanto é importante ter uma associação forte hoje no mercado? Com a vinda de uma decisão infeliz do governo Michel Temer, sob minha ótica, tirou muito a força das entidades sindicais, que era uma forma de congregar e unir profissionais. Mas como efeito benéfico, nada é tão ruim que não traga um benefício em determinada situação. Trouxe o fortalecimento das entidades de classe a nível de associação. E no caso da ABE, e a ABE quer dizer Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas Regional de Goiás, ela criou uma oportunidade de nós congregarmos os nossos colegas em torno dos nossos objetivos, que é o quê? Divulgar a importância, a relevância, a necessidade da engenharia elétrica como uma ciência que tem que ser
respeitada e lembrada. Porque tudo hoje no mundo que a gente vive, André, nesse primeiro ano da terceira década do século XXI, tudo gira em torno da engenharia elétrica. E se eu estiver exagerando, o Rômulo, como meu vice-presidente, eu costumo chamar como a minha consciência, às vezes ele fala que eu viajo muito, ele me puxa um pouco para a terra. Não tem nada hoje que não necessite de energia elétrica ou de uma engenharia elétrica por trás. Nada. Desde do simples acender de uma lâmpada até a transmissão dessa voz que nós estamos está sendo proporcionada para nós aqui por esse podcast, subida desses dados por um canal, YouTube, por exemplo, disponibilidade dessa informação de áudio e vídeo para um público que vai poder nos assistir em qualquer lugar do mundo e, dependendo do que for até fora, por transmissão via rádio. Nós estamos falando do quê? Da engenharia elétrica, que eu costumo dizer, talvez eu esteja explicando agora o porquê que eu não entrei para uma faculdade de medicina, queria ser neurocirurgião, ou seja, eu queria operar, vamos dizer, a cabeça das pessoas, e me tornei engenheiro eletricista, porque lá atrás eu vislumbrei em algum momento do tempo que esta ciência que Rômulo e eu professamos, trabalhamos e atuamos, e tantos outros colegas do estado de Goiás também fazem isso no Brasil e no mundo, chegou ao patamar que chegou e que está demonstrando que sem ela nós estaríamos na idade das trevas. E por que a ABE? Exatamente para trazer esse público para dentro dela, nós nos fortalecemos como classe e demonstrar para a população, que nós somos importantes, necessários, imprescindíveis, porque a medicina moderna, André, não funciona sem nós também. A medicina moderna não funciona sem a engenharia elétrica. Fiz um exame hoje, certo? Uma tomografia computadorizada, que eu fui vítima da Covid. E é bom dizer aqui para os nossos ouvintes que aqui todas as medidas sanitárias foram feitas, né, André, antes do início da nossa transmissão. Testes anti-Covid foram apresentados, temperaturas foram aferidas, para a gente poder estar conversando aqui sem máscara de maneira tranquila. A medicina moderna não funcionaria sem elétrica, e a ABE ela tem esse intuito. Trazer os engenheiros eletricistas, os engenheiros de transmissão, os engenheiros de telecomunicações, os engenheiros de comunicação, os engenheiros de software, os engenheiros de computação, os engenheiros de energia, os engenheiros de controle e automação para dentro dessa entidade de classe que nos representa. E para nós dizermos mais ainda, para dizer para a população e para a classe política brasileira, que somos nós que estamos proporcionando uma série de tecnologias que traz conforto para a população e que tudo hoje gira em torno dessa grande ciência chamada engenharia elétrica. E a ABE tem esse papel. Ela está querendo cumprir esse papel. E nós, como diretores, Rômulo e eu, e lembrando dos nossos outros colegas que são diretores, o diretor de eventos, Matheus Batista, o nosso secretário Murilo Ximenes, nosso tesoureiro Murilo Leal e nosso diretor de eventos Giovanilson Freitas, temos trabalhado de maneira quase que um monge, quase que de maneira religiosa para isso acontecer. E fica aqui o agradecimento da Revicom por nos dar esse espaço. O espaço vai estar sempre aberto para vocês. Qualquer tema que vocês acham relevante, a gente vai estar à disposição de vocês. Tá? E para a gente foi um motivo de muito orgulho esse primeiro Revcast, com a participação de todos. A gente está seguindo toda a recomendação de todos os órgãos de saúde. Como o Peterson disse, nós fizemos aferição, todos os convidados apresentaram um teste de Covid, para que tenhamos todo o conforto e a segurança dentro desse momento difícil. Rômulo? Eu gostaria de agradecer, mas eu gostaria de complementar as palavras do Peterson. Ele falou tudo aí da parte técnica, da engenharia elétrica. Mas há um tempo atrás eu escrevi uma coluna que eu acho que foi até para uma matéria publicada na Revicom, não sei se foi na segunda edição ou na primeira. Na oportunidade, estava tendo eleições no CREA, estava naquele processo eleitoral e tal, e eu estava participando de vários grupos e acompanhando várias queixas de vários profissionais nesses grupos sobre o CREA, que tem que ser feito um conselho próprio, que tem que desvincular do CREA, Mas assim, e hoje continua, passou-se o processo eleitoral, eu ainda observo isso acontecer dentro dos grupos, essas reclamações, as mesmas passadas,
Vimos o processo eleitoral com apenas pouco mais de 2.000 profissionais, me corrija se eu estiver errado, que votaram. Não chegou a 3 mil, se eu não estou enganado. Dentro de um universo de quantos? De quase 30 mil. Quase 30 mil. Né? E, assim, na oportunidade eu escrevi o que é associativismo. Né? Para mostrar a importância de se associar a um sindicato, de se associar a uma associação, o que a gente representa, a nossa voz pode chegar aonde. Né? Hoje nós estamos aqui com o Peterson, coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica, ou seja, procurem a associação ABS, se algum profissional procurar a associação ABS, vai estar falando direto com o coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica do CREA Goiás. Sim. Né? Claro que a gente vai avaliar, vai verificar o que é o pedido, a solicitação, como vamos encaminhar, vamos orientar esse profissional no que ele deve fazer da melhor forma, dentro dos preceitos e que rege, né, as regras dentro do CREA Goiás, porque somos conselheiros lá também, né, e a gente tem toda uma regra a seguir. Né? Então, é um apelo que eu faço. Hoje a gente está com um pouco mais de 70 associados, adimplentes, né? Num universo de mais de 8.000 engenheiros eletricistas. Só engenheiros eletricistas. Eu creio que está próximo de 7 mil. Eu creio que é 7 mil. 7 mil, sem contar os outros engenheiros da modalidade. Não, são todos. São todos. Pois é. Então, a gente não tem nem 10%, nem 1%. Não. Né, associado. Né? Então a gente precisa que se aproxime. Se não quer aproximar do CREA, se aproxime da associação. Porque nós somos a voz lá dentro do CREA. Exatamente. É através de nós que a gente pode chegar e lutar por alguma coisa para a nossa classe. Né? Então é importante isso, essa participação. Associe na associação se você é engenheiro eletricista, você pode optar pelo sindicato, você pode optar pela BE, você pode optar pelo clube de engenharia, né? Que são mais multidisciplinares, né? Ou se você é engenheiro eletricista ou de segurança do trabalho, você pode optar pela BE, você pode optar pela AGEST, né? Que é de segurança do trabalho. Mas é importante essa associação. Né? Claro, é importante essa sinergia, né, entre as associações. É a participação política. A participação de todas as áreas, né? Porque está ligado diretamente à população. Sim. Então é de extrema importância que o engenheiro, de forma geral, tenha participação dentro do conselho. E eu queria até parabenizar, né, o presidente eleito, Lamartine, né, pela posse, que foi no início dessa semana. Ele pelo menos tem demonstrado para a gente assim, uma abertura muito grande com relação ao CREA. Foi dia 4 de janeiro. Foi 4 de janeiro. Foi 4 de janeiro. 4 de janeiro foi a posse. E a gente deseja todo o sucesso, toda a sorte, né, do mundo com relação ao Lamartine, porque ele vai ser a liderança do nosso conselho. Sim. E é de extrema importância que nós tenhamos um conselho forte. Né? E eu torço muito por essa posse do novo presidente Lamartine. E eu gostaria aqui, André, como minhas palavras finais, de novamente agradecer o convite, em nome da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas Regional de Goiás, por nós podemos participar desse podcast. Reforçar mais do que nunca as palavras do Rômulo. A associação só cresce se tiver participação, ela só tem condições de inovar se tiver ideias surgindo, e as ideias não são da diretoria. Elas são da população, elas estão espalhadas por aí. Nós somos mais de 7 mil, se não estou enganado, profissionais da nossa modalidade. Nós temos 70 associados adimplentes. Temos 155 que nós estamos aí num processo de convencimento de retornar para dentro da nossa entidade e queremos chegar ao final do ano com pelo menos 500 associados ativos dentro ou seja, vai ser um trabalho gigantesco em 2021. Certo, né? Gigantesco. E contem conosco, a abertura do espaço sempre vai estar aberto para vocês. Né? Esse é o espaço, como eu disse, democrático. Então qualquer empresa, qualquer pessoa que foi citado aqui vai ter abertura, né, prontamente para poder se posicionar. E esse é só o primeiro. Né? Queria muito agradecer a presença de vocês. Mais uma vez eu queria pedir para todo mundo que está nos assistindo que não deixem de dar um like no vídeo, de compartilhar, né, de se inscrever no nosso canal e de marcar lá o sininho para que tenha todas as informações, porque eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos. E aproveitando aqui
esse momento final, queria muito agradecer a todos os nossos patrocinadores que tornaram possível esse projeto, tá? Então aí tem o IDS Educacional, a agência Pineapple, né, que foram parceiros e conduziram toda a produção desse programa. E a gente espera aí trazer sempre temas atuais. A gente vai trazer, como a gente disse aqui, o 5G, LGPD, e serão sempre temas que poderão ter aplicabilidade no mercado, que possam ajudar os profissionais de engenharia ou mesmo aqueles alunos que almejam se tornar profissionais da área da engenharia. Então tem que fazer um merchan antes que você conclua em definitivo. O IDS está com um projeto de vanguarda, Rômulo, que lançou recentemente a especialização em engenharia de sistemas. Engenharia de sistemas de geração distribuída. Talvez seja um dos poucos cursos do Brasil que tá unindo as topologias, as 6 topologias a nível de dimensionamento e projeto. Então não perca a oportunidade aí, quem está querendo se especializar. Acho que até eu vou fazer. Na geração distribuída. IDS Educacional e sua especialização em geração distribuída. Então eu vou fazer para poder, no próximo debate, participar mais da parte da geração distribuída. Não, e o espaço está aberto para todos vocês. Gostaria de agradecer muito a todos. Mais uma vez, compartilhem o vídeo, dá um like para que a gente tenha um engajamento maior, que a gente possa trazer vários outros profissionais relevantes no mercado. Quem tiver alguma sugestão de convidado, a gente vai estar sempre aberto. Quem quiser participar, aluno, profissionais já renomados, profissionais do mercado, ou mesmo aquele profissional que tem algum projeto relevante, que queira apresentar esse projeto, o espaço do Grupo Revicon e também do nosso podcast, o Revcast, estará aberto para todos. Muito obrigado mais uma vez e valeu! Um grande abraço, obrigado e até breve. Obrigado, viu? Valeu. Revcast.